abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 17. Mateus 17. Mateus capítulo 17. Glória a Jesus. Verso 14. Irmãos, a gente tem falado nessas últimas quintas-feiras sobre milagres. A gente tem visto alguns relatos, algumas histórias que os evangelhos narram sobre milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres, diga amém. Ele continua vivo e operando nos nossos dias hoje. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar de mais uma ação poderosa de Deus, mas eu queria dar um enfoque diferente nessa noite, nesse texto que nós vamos ler. Mateus 17, verso 14, diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes ele cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Eu queria que a gente lesse essa última parte do verso 20. Nada lhe será impossível. Ele está dizendo que nada é impossível para Deus? Não, ele está dizendo nada lhes será. Jesus está num diálogo com os discípulos. Então essa palavra é de Jesus para os discípulos. Então eu queria que você, como discípulo de Jesus, dissesse aí para você e também para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: se você tiver fé, se eu tiver fé, como um grão de mostarda. Quem está dizendo isso não é o pastor João. Quem está dizendo isso é Jesus. Então vamos lá? Nada lhe será impossível. Amém? Você disse isso com fé para o seu irmão ou mais ou menos? Então olhe para ele mais uma vez assim: nada lhe será impossível. Aleluia. Mas esse tipo de demônio, Jesus diz, só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado por essa palavra, é a tua palavra, e nós, ó Deus, nos rendemos a ela nessa noite, nos curvamos diante da verdade dela, e pedimos que o Senhor acrescente-nos a fé, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê o entendimento da tua palavra. Queremos, Senhor, sair daqui edificados e encorajados a caminhar, Senhor, nesse propósito de que a nossa fé esteja em pleno crescimento, dia após dia, e para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, o tema dessa mensagem é ativando a fé. Ativando a fé. Existe uma passagem em 1 de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que é muito interessante porque o João vai dizer o seguinte: porque todo que é nascido de Deus, todo aquele que creu, que confessou Jesus como Senhor de sua vida, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é uma arma poderosa, irmãos, e eu pergunto, você crê nessa palavra? Ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, sem fé seremos fracassados. Sem fé seremos derrotados. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, irmãos, o que seria vencer o mundo? E se a nossa fé nos capacita a isso, vencer o mundo, em outras palavras, é não se render a esse sistema maligno que o mundo tenta nos empurrar para ele, ou na verdade tenta nos puxar para ele. É como uma correnteza que puxa para si. Assim o mundo faz com todas as pessoas, fazendo homens e mulheres se dobrarem diante de sistemas malignos e corruptos. E eu digo até homens e mulheres que estão nas igrejas. E eu pergunto, onde está essa fé? Que muitos de nós, irmãos, estamos sendo afetados. E o nosso testemunho está sendo muitas vezes comprometido. Estamos deixando de salgar. A igreja parece que em pouco perde o seu sabor diante do mundo, a ponto das pessoas olharem para nós e não sentirem o desejo de viver o que nós vivemos, porque parece que a gente está vivendo igual a eles. E eu pergunto, onde está essa fé que vence o mundo? Onde está essa fé que faz com que cristãos, diante de adversidades, diante de tribulações e tentações e pressões, se curvem, enfraqueçam, se dobrem e não consigam avançar? Cadê essa fé que vence o mundo? Cadê essa fé que faz o nosso testemunho cristão ficar apático, ficar insosso? Cadê essa fé? Aí a gente vê o número que cresce, o número do IBGE que aponta que em 2032 seremos a maioria. E eu pergunto, irmãos, se a gente for a maioria do mesmo jeito que a gente anda hoje, é uma maioria sem expressão nenhuma. Porque a gente não vê uma mudança radical, muitas vezes até dentro da própria casa, que dirá na sociedade. E eu pergunto, cadê essa fé? Será que essa palavra, irmãos, ou essa fé perdeu o poder dela? Será que a fé que João falou aqui, ela já não é mais a mesma, igual a que era na época que ele estava ministrando aos irmãos? Não, essa fé já não é tão poderosa quanto era antes. Isso era para os primeiros cristãos. Para nós ela já não surte efeito. A gente está num sistema apenas religioso. A gente não, irmãos, eu quero dizer que essa palavra continua sendo poderosa, essa verdade continua sendo real. A fé vence o mundo. Se tivermos essa fé, formos nascidos de Deus, existe algo, um elemento poderoso dado por Deus que nos faz vencer o mundo, que nos faz enfrentar provações e permanecermos de pé, que nos faz enfrentarmos tentações e não cedermos a elas, que nos faz, de fato, nos posicionarmos neste mundo e dizermos: Jesus continua sendo o mesmo. Existe essa fé poderosa, mas, irmãos, o que eu percebo é que ela se tornou inativa. Ela se tornou uma fé sem operosidade, uma fé apenas racional, uma fé apenas de intelecto,
Ah, tá bom, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, joia. Posso entrar nessa água? Sem mudança, sem transformação, sem poder de Deus. Eu vejo, irmãos, um evangelho pregado pela sabedoria humana. E evangelho que é pregado pela sabedoria humana não gera convertidos, gera apenas simpatizantes. E ainda mais quando o evangelho é um pouco adocicado e tira o teor da negação própria, tira a verdade de que o discípulo verdadeiro, ele, se for necessário, precisa abrir mão até da própria vida, tomar a sua cruz e seguir Jesus, negar-se a si mesmo. É docinho, irmão. Evangelho infantil para muitos, que somente afaga o ego que está atribulado, mas não traz cura real, não traz transformação real. E eu quero dizer que essa fé não vai vencer mundo nenhum. A fé verdadeira, a fé que vem do alto, a fé que vem do evangelho genuíno, ela nos faz vencer o mundo. E aqui, irmãos, como eu disse, o que eu percebo é que essa fé se tornou inoperante, inativa, apagada. E quando eu digo que precisamos ativar a nossa fé, eu estou dizendo que precisamos fazer com que essa fé funcione. Se eu tiver um aparelho na minha casa que ele não funciona, irmãos, não serve para estar lá. Ele estará ocupando um lugar inutilmente. Pastor, eu comprei uma televisão, não sei quantas polegadas, coloquei lá na sala, é linda, é maravilhosa. Ela só não funciona. Está fazendo o que lá? Pastor, meu marido me deu uma máquina de lavar, ela centrifuga, ela bate, ela aquece, ela seca, ela faz tudo. Ela está ali, ó, linda, maravilhosa. Ela faz, mas não está funcionando. Ou você leva para consertar, ou você joga esse trem fora. Não serve. Para que dizer que temos uma fé que não nos serve? Que não é ativa, que não é operante, que não funciona. E diante desse texto, irmãos, que acabamos de ler, em que os discípulos são confrontados com a falta de fé, e Jesus propõe a eles exatamente o caminho de fazer essa fé se tornar ativa. Eu queria responder algumas perguntas, e a primeira delas, dentro do texto que lemos agora, é por que é necessário ativar a nossa fé. Eu já dei uma introdução da situação, do problema em si. Mas o verso 15 e o verso 16, que lemos agora há pouco, vai dizer assim, que um homem chegou até Jesus. Jesus tinha, se você for olhar o capítulo todo, Jesus estava no monte com 3 dos seus 12 discípulos. E ele tinha vivido com eles ali uma experiência fora do comum. Jesus se transfigurou na frente deles. Jesus deu a eles um pouquinho da glória que ele tinha lá no céu, permitiu que aqueles 3 vissem. Eles viram a glória de Deus em Jesus, as vestes de Jesus brancas, qual nenhum lavandeiro da época poderia alvejá-las, uma luz tremenda, um impacto de uma manifestação espiritual. O Pai que fala com eles através da nuvem, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Irmãos, aqueles discípulos estão lá no monte, mas abaixo do monte, quando eles descem do monte, tem um grande problema, e é esse que nós lemos aqui. Um pai que chega diante dos discípulos com um filho atormentado, com um filho epilético, convulsionando, e pede: cura meu filho. Cadê o mestre de vocês? Cadê Jesus? Eu trouxe meu filho aqui para que ele o cure.
E eles dizem, olha, o nosso mestre, ele está num retiro, com mais 3 dos nossos. E ele ainda não voltou. Ô irmão Ciso, você pode encostar a porta, por favor, meu amado? Obrigado. Ele vai ficar uns dias ali, um tempo com 3 dos nossos. Ele ainda não voltou, mas nós somos os discípulos dele. Podemos ajudá-lo em alguma coisa? Sim, vocês podem. Eu trouxe meu filho aqui, olha, esse menino sofre demais, esse menino convulsiona, esse menino muitas vezes é lançado no fogo, ele é lançado na água, por favor, cure o meu filho. E os discípulos, é para já. Até porque eles já tinham recebido autoridade. Alguns capítulos atrás, você vai lembrar da missão dos 70, em que Jesus deu autoridade aos discípulos para que eles curassem em nome dele, para que eles expulsassem demônio em nome dele, e eles fizeram e voltaram muito alegres, e voltaram dando testemunho, mestre, é maravilhoso, porque pelo teu nome o demônio se nos submete. E Jesus disse assim, não se alegre por isso, se alegre porque o seu nome está escrito no céu. Tem algo maior para se alegrar do que ser usado por Deus. É um dia morar com Deus. E eles tinham provado isso, então eles veem aquela situação e pensam, vamos também fazer o que fizemos ali atrás. Traz o seu filho. E eles oram, eu imagino os 9 discípulos orando por aquele menino. E nada acontece. Vamos orar de novo. Agora o outro ora de novo. Cura sobre ele, Senhor, repreende esse mal, em nome de Jesus, demônio sai. E agora? O menino continua convulsionando. O menino continua sofrendo. E eles oram mais uma vez, e nada acontece. Irmão, é para ficar frustrado. De repente, um alvoroço toma conta do lugar, porque as pessoas veem que Jesus está voltando. Está descendo do monte com os discípulos e talvez alguns gritem, Jesus está vindo. Eu imagino todo mundo correndo em direção a Jesus e até o próprio pai deste menino corre em direção a ele. E o texto diz que ele vai ao Senhor e diz, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, verso 15, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Aí eu acho que Jesus talvez deu uma olhadinha para os discípulos e disse assim, mas eles estão aqui, você não mostrou o seu filho para os meus discípulos? Aí vem a resposta, eu apresentei aos teus discípulos, verso 16. Eu levei até eles oraram, eles impuseram as mãos, eles colocaram óleo na cabeça do meu filho, mas eles não puderam curá-lo. Eu imagino os 9 com a cabeça baixa, pelo menos eu ficaria. A cabeça baixa, sem graça. Diante de uma impossibilidade, e diante do mestre, e aquela pergunta no interior, o que é que deu errado? O que é que eu fiz de errado? Das outras vezes deu certo, mas dessa vez não deu. O que é que eu fiz? Irmãos, e aí eu pergunto, por que é necessário ativar a nossa fé? Nós estamos aqui diante de uma situação que era difícil de ser resolvida. Um menino tão jovem, tão novo, já sofrendo nesse nível, com manifestações suicidas, se jogando no fogo, se jogando na água. O pai corre e tira ele de uma situação, tira ele, mas está cansado. Aquele pai está exausto, aquele pai está precisando que algo seja feito na vida daquele menino. Tem algumas versões mais antigas que o título dessa passagem é a cura de um jovem lunático.
A sua é assim. A cura de um jovem lunático. Porque existia um pensamento antigo que atribuía esse tipo de sofrimento a um suposto poder negativo que a lua exercia sobre determinadas pessoas. Tinha uma novela que passava muito antigamente, que tinha um doidinho chamado da Lua. Salmo 121 vai dizer no verso 6, que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Presta atenção. Entender que o sol molesta durante o dia, causa mal, sim, a gente sabe. Fica no sol sem um protetor, fica no sol muito tempo, você vai torrar, você vai queimar. Fica mais um dia, sua pele vai começar a descamar, vai dar bolha, dependendo. Mas a lua, irmão, qual é a molestação que a lua causa a uma pessoa? Então existia um pensamento antigo que colocava um suposto poder negativo da lua. Então por isso vem o nome lunáticos. Mas o caso desse menino, alguns atestavam como convulsões, como epilepsia. Mas Jesus sabia que o caso específico dele era demônio. Eu estou dizendo, irmãos, que todo caso de convulsão de epilepsia é demônio? Não estou dizendo. Mas esse caso em específico era. Jesus sabia que se tratava de uma luta, de um ataque maligno, que quem estava mantendo aquele menino sob aquela condição era Satanás, que queria matar aquele menino e queria matar a alegria e a paz daquele pai, jogando aquele menino em situações para tirar-lhe a vida. E aqui, irmãos, nós já vimos que o pai não achou Jesus, já falei. Os 10 tentaram, e nada acontece. E aí vem a pergunta, por que a gente precisa ativar a nossa fé? Voltando a essa pergunta, eu imagino, irmãos, que muitas vezes nós estamos prolongando alguns tipos de sofrimentos na vida da gente. Porque, além de identificarmos, podemos até estar orando, mas nada está acontecendo. Esse tipo de situação, irmãos, bate a nossa porta corriqueiramente. São pecados que a gente não vence. São opressões que a gente não se livra delas. São enfermidades que a gente não consegue se desvencilhar. São problemas que parecem que nos perseguem. Veja, irmãos, nós precisamos, é óbvio, exercer o discernimento. Nesse caso persistente, estava claro que a direção, que a intenção era matar aquele menino. E o único que trabalha para isso é Satanás. Eu não estou dizendo que toda situação que persiste, contrária à nossa vontade, seja Satanás. Às vezes pode ser Deus. Por causa das revelações disso, o apóstolo Paulo foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear no rosto. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo sabia em específico que aquela sua situação não era o demônio, era permissão de Deus. E por mais que ele orasse, Deus já tinha dito, a minha graça te basta. Esse espinho na carne não é para te matar. Irmão, dificilmente alguém morre com um espinho. Não é para te matar, Paulo. É para te manter consciente da sua dependência total
irrestrita da minha presença. Se eu tirá-lo, você vai se orgulhar, porque você acabou de visitar a minha casa, você acabou de ir lá no terceiro céu, você acabou de ser arrebatado. Então, se eu não deixar esse espinho na carne, você vai se orgulhar. Então, é para que você se lembre que você é gente. É para que você se lembre que precisa de mim. Então, não vou tirar a minha graça de baixo. Você percebe que é uma situação específica. Mas, irmãos, o que eu estou falando é de situações malignas que nos atormentam. É de situações que nos oprimem. É de situações que estão ali arraigadas. É aquela situação de um pecado que a gente não, aquela nhaca que a gente não consegue vencer. É aquele sentimento de culpa, é medo, é tanta coisa ruim que a gente sabe que não é de Deus. E eu pergunto, por que eles ainda estão ali? Se a gente já orou uma vez, se a gente já pediu a um pastor para orar uma vez, e nada mudou, e aí vem a pergunta que fiz: por que a gente precisa ativar a nossa fé? Porque muitas vezes ela está lá, mas ela está inoperante, ela está inativa. Ela está como aquela máquina de lavar que não funciona, como aquela linda TV que não liga. E a gente precisa dar um passo além. E eu quero dizer, irmãos, que nesse tipo de situação, as experiências passadas não vão ajudar. Mas Jesus, a gente não já expulsou demônios antes? Sim. E o Senhor já não nos deu autoridade? Sim. E por que dessa vez não? A experiência passada é passada. Você subiu um nível. Mas agora, para ir para o outro nível, os desafios serão diferentes. E você precisa ter uma entrega diferente. Você precisa ter uma disposição diferente. Você não consegue vencer os inimigos de hoje com as armas que você venceu os inimigos no passado. Cada nível que você sobe, os inimigos são diferentes e mais fortes e mais astutos. E você precisa de uma sabedoria e de uma graça diferente. Portanto, respondendo à nossa pergunta, por que é preciso pensar sobre isso, ativar a minha fé? Porque às vezes eu estou na igreja, eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas a minha fé está inativa. E situações opressivas, malignas como essa, não se desapegam de nós. Responder à segunda pergunta: o que é que acontece quando eu ativo a minha fé? O que acontece quando eu ativo a minha fé? Verso 19 e verso 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, quem se aproximou? Os discípulos. Perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa que o demônio é muito poderoso e vocês são muito fracos. Foi isso? Não. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Então a causa, irmãos, não era porque o diabo era mais forte do que Deus. A causa não era uma outra coisa senão a pequenez da fé dos discípulos. Mas preste atenção, Jesus não disse que a fé ela poderia ter o tamanho de um grão de mostarda, sim ou não?
E por que ele fala contra a pequenez da fé? Se ele diz que se tiverdes fé como um grão. Então parece que tem uma contradição. Jesus censura a pequenez da fé e diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Aí vem a questão. A medida da fé que os discípulos precisavam para terem vencido situações passadas, não deveria ser a mesma medida da fé para vencer aquela situação presente. Se a Bíblia diz, se Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda, a gente vai automaticamente lembrar daquela outra parábola que Jesus diz sobre o reino dos céus ser comparado a um grão de mostarda. Que no início ela é a menor de todas as sementes, mas que com o passar do tempo, ela cresce e se torna grande, a ponto das aves virem e aninhar-se nos seus ramos, nos seus galhos. Então Jesus diz que ela é pequena, mas que ela cresce e se torna maior do que as demais. Então a ideia aqui é que Jesus não estava dizendo para os discípulos se contentarem em passar o tempo e a fé continuar pequena como no início. O que Jesus está indicando é que ele esperava que a fé que eles haviam recebido no passado e que os capacitara para vencer desafios e demônios no passado, ela já tivesse crescido a ponto de vencer outros desafios maiores do que os primeiros. E se ela não cresceu, irmão, é porque, irmão, quando uma semente é lançada, ela vai exigir cuidados. Ela tem que estar semeada numa boa terra, ela tem que receber o calor do sol, ela precisa receber a água, então ela tem que ter todas as condições para crescer. E se ela tiver, ela vai então se tornar cada vez maior. Jesus está dizendo, já foi plantada uma fé em vocês, mas as condições para ela crescer, em parte, depende de vocês. Vocês têm cuidado do terreno? Vocês têm irrigado? Vocês têm molhado a sementezinha? Vocês têm feito a parte que cabe a vocês para que essa semente pequenininha cresça? Porque se não tiver, esse demônio aqui, ele não se expulsa de outra maneira. A fé não pode estar do mesmo nível de ontem. Irmãos, nós fomos chamados por Deus. Quanto tempo nós temos que andamos com Jesus? Se a nossa fé permanece a mesma do que quando aceitamos a fé, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós não temos provido os recursos necessários para essa semente crescer. E Jesus então vai dizer, ele usa uma expressão idiomática aqui, irmãos, que era a remoção de montes. Quer uma coisa impossível? Jesus usou essa expressão. É uma montanha que você vai dizer para ela, montanha, saia daqui e vai para o outro lado. Se lance no mar. Irmão, isso é coisa de doido. Não acontece não. Pois é, era uma expressão idiomática para apontar para algo impossível. Eu posso remover um carro, um caminhão, uma carreta. Eu posso remover um trem. Coisa de mineiro, né? Um trem. Mas uma montanha não. E colocá-la do outro lado. Pegar uma montanha daqui e transportá-la para o outro lado. É impossível. Mas Jesus está dizendo que se a nossa fé, que é como um grão de mostarda, ela for desenvolvendo, ela for crescendo, as montanhas da nossa vida, que representam aquelas circunstâncias difíceis e impossíveis de serem resolvidas, elas podem se movimentar.
elas podem sair da nossa frente, elas podem ser tiradas do nosso caminho. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe essa fé que você tem? É como uma alavanca, que você vai usá-la para remover esse monte, essa montanha, esse problema que é insolúvel para você hoje. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que a razão da montanha não ter saído, é que a razão dos discípulos orarem e nada ter acontecido, não foi porque Deus não queria fazer nada, não foi porque o demônio era maior do que Jesus, foi por causa da pequenez da fé dos discípulos. Foi isso. E aí Jesus dá a dica: sua fé é um grão. Diga comigo, minha fé é como um grão. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: sua fé é como um grão. É como uma semente. Irmão, tem vida numa semente? Tem. Você come aquela fruta e fica a semente. Aquilo tem vida. Se você plantar e cuidar, aquela semente vai gerar e vai crescer. E é isso que Jesus está dizendo. Se você não trabalhar na sua fé para que ela cresça, essa que você tem hoje só serviu para você vencer o que você já venceu até agora. Mas os desafios que virão daqui para frente, ela não vai te capacitar a isso. É um nível de fé que precisa ser maior hoje do que foi ontem. Quem está entendendo? E aí, irmãos, como, pastor? Como então ativar a minha fé? Vamos responder a isso. Verso 21. Olha o que diz o texto. Mas esse tipo de demônio, lê novamente. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso. Olha que interessante. Tem tipos de demônios. Todo demônio é demônio? É. Mas tem tipos. Todo soldado do exército, todo alistado no exército, é do exército, mas tem patentes. Jesus diz que esse tipo de demônio só, não tem outros meios, só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aí a gente diz assim: pera, pastor, pera. O problema não era a fé? Era. E por que Jesus está falando de oração e jejum? É porque é justamente a oração, o jejum, e eu vou acrescentar mais um outro ponto, que ativa a nossa fé. Jesus apontou uma razão para o demônio não ter sido expulso, que foi a pequenez da fé. Pronto. Agora, para que essa fé deixe de ser pequena, aí vem a resposta do 21. Para que a nossa fé deixe de ser pequena, Jesus disse que só através do jejum e da oração. E eu chamo isso, irmãos, de ativadores da fé. Assim como o sol, assim como a água, assim como a terra, ativam o poder da semente para que ela cresça, assim, em primeiro lugar o ativador, Romanos 10, 17, a Bíblia diz: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu coloco esse elemento da palavra de Deus como ativador da nossa fé.
Irmãos, quando eu leio, quando eu me exponho à palavra, esta palavra é como semente. Jesus disse que o semeador sai a semear, e a semente que ele semeia é a palavra. Eu me exponho a essa palavra para que ela gere fé em mim, para que ela desperte uma realidade em mim que vai além da realidade do natural. Esse livro, irmãos, é um livro espiritual. Um homem comum pode entendê-lo se souber interpretar textos do português. Ele vai ler e vai entender, mas a leitura que transmite fé, ela vai além de uma leitura racional. É à medida que eu me exponho a essa palavra, e eu creio nesse que a escreveu, ou que inspirou homens a escreverem, e eu vou me expondo e dizendo: Deus, isso é verdade. Isso é real, o Senhor faz, o Senhor manifesta seu poder, sim. Irmãos, à medida que eu me exponho, eu vou encharcando o meu coração de fé. E aquela sementezinha vai começando a tomar vida, ela vai sendo desperta, ela vai sendo balançada e ela vai começar a crescer. É o primeiro ativador, irmãos. Se a minha Bíblia fica guardada e fechada durante a semana toda, e eu estou pedindo a Deus por fé, eu estou sendo incoerente com esse pedido. Eu preciso abrir a Bíblia e dizer: Deus, eu vou ler a tua palavra agora, e eu peço que o Senhor me abra os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu vou abrir a tua palavra agora, e mais do que o entendimento da razão, gere fé no meu interior, gere fé no meu coração, e que essa palavra desperte em mim a fé que eu preciso para vencer, para avançar. Segundo ativador. Primeiro ativador, palavra de Deus. Segundo ativador, Jesus falou aqui, esse tipo de demônio não se expulsa senão pela oração. Segundo ativador, depois da palavra, o agregado à palavra, junto da palavra, é a oração. Irmãos, nós precisamos de fato orar. E orar, querido, segundo Jesus, não é ficar repetindo palavras. Jesus disse: quando você orar, não useis de vãs repetições. Porque os gentios pensam que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não é ficar diante de Deus igual um papagaio, que tagarela, mas ele não tem consciência do que está falando. Mas é de fato tornar a oração um hábito do nosso dia. É termos o nosso tempo com Deus, mas também fazermos do dia um tempo para Deus. Seja o que estivermos a fazer, precisamos estar em conexão com Deus. Precisamos estar em sintonia com Deus. Precisamos estar ligados nas coisas do alto. A oração é o elemento, segundo elemento, ativador da fé. E eu queria destacar, irmãos, dentre a oração, e o que eu chamo de oração do entendimento. O que é oração do entendimento? É que você ora sabendo o que está falando. Então você vai orar por alguém, você sabe o que aquela pessoa está passando, você sabe por que você vai orar por ela, você tem uma consciência da situação dela, e você vai orar naquela direção para aquela pessoa. Mas eu quero apontar para um outro tipo de oração, que vai além do nosso entendimento, ela extrapola o nosso entendimento. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Judas. Judas está lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse.
é o vizinho. Vizinho do João. E quem encontrou diz amém. E quem não encontrou, diga me espere. Ninguém falou, então todo mundo achou. Ok, pode ir lá. Judas, verso 20. Eu queria apontar, irmãos, a oração em línguas como parte da oração que ativa a nossa fé. Judas 20 vai dizer: mas vós, amados, edificando-vos. Isso é importante a gente perceber as expressões que são usadas. Edificar é crescer. Quando você pega algo para edificar, a imagem retrata a esse nível de crescimento. Vai sendo edificado, ou seja, vai crescendo. Da mesma raiz de edifício, vem a palavra edificação. Só que ele diz edificando-vos. Significa que eu, de alguma maneira, associado a um elemento, estou promovendo a minha edificação. Existe um momento que a gente se edifica um ao outro. Eu chego para o irmão Ciso, ele me entrega um encorajamento, uma palavra, ele ora por mim, ele está me edificando. Mas o texto está dizendo outra coisa. O texto está dizendo que eu estou promovendo a minha própria edificação. Mas vós, amados, edificando-vos, você edificando a você mesmo. Como, pastor? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Irmãos, alguns podem até discordar de mim, mas eu não fixo apenas nesse texto, eu vou para Coríntios também, de onde eu me baseio para falar que a oração em línguas é o elemento que Deus nos dá para a gente se edificar, para a gente edificar a nós mesmos através da prática desse tipo de oração. Então, quando eu estou orando em outras línguas, a Bíblia diz que o meu entendimento fica sem fruto. É diferente da oração no entendimento. Ah, pastor, eu achei que a oração no Espírito era assim, como se dizia antigamente. Irmãos, vamos fechar os olhos e vamos orar em Espírito. Aí a pessoa fecha o olho e fica calada. Amém. Todos já terminaram de orar em Espírito? Não, se orou no pensamento. Sim ou não? Se orou no pensamento. E outra coisa, poderia até entender se esse Espírito fosse o Espírito com letra minúscula. Aí era o nosso Espírito. Mas ele está dizendo, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, irmãos, vamos para o texto, então, de 1 Coríntios 14, só para a gente associar. Coríntios 14, verso 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Estamos falando do segundo ativador, é a oração. A oração no entendimento, e eu estou focando agora na oração em línguas. Oração em línguas estranhas. Oração no Espírito. Verso 2 de Coríntios 14. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
Verso número 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então olha só o que ele diz, que quem fala em línguas está edificando quem? Então não adianta eu ficar falando em língua no ouvido do irmão, porque isso não vai edificar a fé dele. Mas eu posso, irmãos, usar o tempo do meu dia, que eu não preciso necessariamente estar distraído na minha mente, ou concentrado em alguma coisa na minha mente, e que me impossibilitaria de orar no entendimento. Então vamos lá. Você trabalha no escritório, lançando notas. Você precisa de concentração, de atenção. E você vai orar no entendimento. Aí você está lá lançando notas, Senhor meu Deus, oh Jesus, cura meu pai, cura minha mãe, o que é que eu estou fazendo mesmo? Você vai se perder no que você está fazendo. Você precisa usar a sua mente para trabalhar. Se você usar a sua mente para orar, você tem que parar o serviço pelo menos um pouco para se concentrar na oração, no que você vai falar. Senão daqui a pouco você está orando, Senhor, perdoa o diabo. Né? Que tipo de oração que a pessoa não sabe nem o que está dizendo. Mas a oração em línguas, irmãos, presta atenção, ela tem a vantagem de não usar o nosso entendimento. O texto está dizendo que aquele que ora em línguas, o seu entendimento fica sem fruto. O que é isso? Não sabe o que é que ele está falando. Mas Deus sabe. Deus entende. Está dizendo aqui no verso de número 4, que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. E o verso de número 2 vai dizer que não fala aos homens, mas fala a Deus. Quando eu estou orando em língua, Deus está entendendo tudo. E eu posso, irmãos, aproveitar vários momentos do meu dia que estariam ociosos, que eu não poderia orar, porque eu precisaria do meu entendimento naquela hora. E eu posso ali orar em línguas. E aquilo vai edificando a minha fé. E aquilo, irmãos, uma vez eu resolvi fazer um teste. Eu vou entrar no carro, toda vez que eu estiver no carro, sem ninguém no carro, eu vou ligar o meu cronômetro para ter ideia de quanto tempo eu passo entre uma coisa e outra, uma saída que seja, de casa para a igreja, para outra igreja, esse circular. E cada momento que eu tiver no carro, que eu cronometrar, eu vou estar orando em línguas. Irmãos, eu fiz isso só numa parte da manhã e parte da tarde. Quando cheguei à noite, tinha mais de 1h30 que eu estava em oração em línguas. Eu parava o cronômetro, depois voltava a funcioná-lo toda vez que eu estivesse só e pudesse orar em línguas. Você percebeu isso? 1h30 que eu poderia estar orando. E eu vou ficar calado só ouvindo Itatiaia, só ouvindo CBN, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu estou lá dirigindo e estou em conexão. Minha mente, não posso fechar os olhos para orar, não. Estou dirigindo. Mas eu estou em conexão, falando diretamente com Deus. Por que essa palavra? Pastor, mas eu não oro em línguas. Você deseja isso? Se você deseja, peça a Deus. Pastor, não tem, não, sou contra. É direito seu. Que pena. Vai perder um grande presente que Deus às vezes queria te dar. E porque você talvez não ache que é bom, não concorde, já tem experiências ruins do passado, vai ficar sem receber. Eu quero te encorajar a ler. Leia sobre isso. Leia os textos de Coríntios 14. Leia textos que vão te incentivar. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que a oração, sem oração, seja no entendimento, seja em línguas estranhas, se não tiver, não tem como a fé crescer. Esse tipo de demônio não sai se não tiver oração. Terceiro ativador, jejum.
Diga comigo, leitura da palavra, oração e jejum. Irmãos, eu fiquei muito feliz com a nossa enquete. Dos que responderam, se você não respondeu nossa enquete, responde lá. Para quê, pastor? Eu não quero mostrar aos outros que eu estou em jejum. Não, ninguém, nem é isso não, irmão. Até porque se Jesus não tivesse permitido falar, a gente não saberia que ele tinha ficado 40 dias em jejum. Aquilo dali não é para expor sua espiritualidade, não. É só para a gente fazer um diagnóstico da nossa realidade de Hebrom. E eu fiquei muito feliz, porque a maioria dos irmãos que respondeu, disseram que fazer um jejum de 12 horas foi tranquilo. E isso me dá uma percepção de que a gente pode avançar um pouco mais. Os irmãos estão entendendo? Então vamos jejuar nessa próxima semana, ao invés de 12 horas, vamos jejuar 18 horas. Aí a gente pega, um dia tem 4 períodos de 6 horas, sim ou não? Então a gente jejuou 2 períodos de 6 horas, deram 12 horas. Se a gente jejuar 3 períodos de 6 horas, darão 18 horas. Sim ou não? É isso mesmo? Estou certo na minha conta? 12 mais 6? 18. Vamos jejuar 18 horas quarta-feira que vem? Amém? Amém ou não, irmãos? Pastor, mas meu estômago ronca, o meu também. E toda vez que ele roncar, eu digo até que Jesus venha. Oh Jesus, eu quero mais da tua presença, mais do que o pão de queijo, mais do que a coxinha do frango, mais do que o feijão. Eu quero tua presença, morre carne. E a gente vai subjugando a nossa carne. A gente vai colocando ela no lugar, a gente vai edificando a nossa. Foi Jesus que falou isso. Esse tipo de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, porque são elementos ativadores da fé. Então quero propor o desafio, terça para quarta, a próxima semana, se Jesus não voltar, 18 horas de jejum. Amém, irmãos? Amém. Pastor, não consegui, pastor, deu 12 horas, eu coloquei um biscoitinho para dentro. Ei, não tem problema, na próxima semana você tenta de novo. Pastor, mas eu não estou em pecado. Não, você está em processo. Diga para quem está do seu lado, você não está em pecado, você está em processo. Pastor, só consegui 12 horas, amém, glória a Deus. Mas eu quero te encorajar a juntos fazermos o jejum na próxima semana. Fizemos 2 semanas agora, quarta da semana retrasada, quarta dessa semana, e semana que vem vamos fazer 18 horas em nome de Jesus. Quem sabe na outra semana a gente não faz 24 horas. Amém? Uau, meu estômago pode dar uma vergonha, né, quando é na frente dos outros. Mas não tem problema não. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos ativar a nossa fé. Fica de pé. Se existe algo que vence o mundo, esse algo se chama fé. E se não estamos conseguindo vencer, se a nossa vida está parada, se nós estamos nos sentindo como os discípulos, nós não conseguimos mudar a realidade, nós não conseguimos tirar esse demônio, nós não conseguimos expulsar esse espírito, nós não conseguimos vencer esse pecado, nós não conseguimos orar para que essa enfermidade saia. Não é culpa de Deus, é nossa culpa, é a pequenez da nossa fé. Irmãos, volto a dizer, tenha discernimento, porque às vezes é Deus que está dizendo, deixa, sou eu. Isso é um espinho que eu te dei de presente, para que você não fique soberbo. Mas o espinho não é para te destruir, é para te manter consciente da sua dependência que você tem de mim. Mas irmãos,
opressões malignas, situações que a gente sabe que é o diabo que está tentando nos travar, e a gente está sem forças, nós precisamos ativar a nossa fé. Vamos orar junto, vem aqui à frente, vamos juntar todo mundo aqui à frente, vamos levantar uma oração. Sai do seu lugar, vem cá. Oh Deus, oh Deus, vai falando com Deus aí, vai dizendo: Deus, eu estou assim, Senhor, eu estou sem fé. Na verdade, não estou sem fé, a minha fé está lá, mas ela está inativa. Enquanto ela está assim, as situações não mudam. Meu Deus, meu Deus. Tem coisas que a gente já deveria ter vencido. A ideia é essa. Tem coisas que a gente já deveria ter lidado com elas. Tem áreas da vida da gente que o demônio ainda está talvez exercendo algum tipo de influência. E a gente diz assim: mas eu já orei, eu já disse, Senhor, me ajuda. Não, o Senhor está dizendo: tem tipo de demônio que não vai sair assim. É pela oração, é pelo jejum, é quando a minha fé cresce, é quando a minha fé ela vai mais do que um grãozinho, ela lança raiz, mas ela também cresce, ela tem galhos, ela tem frutos, ela pode até receber pássaros para se aninhar. Ela fornece sombra, ela cresce, ela deixou de ser um grão, ela deixou de ser uma semente. Pai, nós oramos, todos nós estamos aqui, Deus, reconhecendo a pequenez da nossa fé. Todos nós estamos aqui nessa noite dizendo: Deus, tem situações, tem áreas da nossa vida, da nossa família, da nossa história, que estão travadas. Por quanto tempo aquele pai sofreu? Por quanto tempo aquele menino sofreu? Por quanto tempo aquele pai teve que tirar o menino do fogo, o menino da água? Por quanto tempo? E mais, Senhor, nós somos teus discípulos, oramos por ele, repreendemos, dissemos: sai demônio, mas ele não saiu. O que aconteceu? Senhor, que a nossa fé nessa noite seja ativada. Oh Deus, sacode-nos, desperta-nos. Senhor, nessa noite, Deus, há uma palavra que o Senhor deu aos discípulos: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a este monte que está diante de vocês, este problema impossível que está diante de vocês, esta montanha que está diante de vocês, saia daqui e vai para o outro lugar, e nada será impossível. Nada vos 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 será impossível. Deus, nessa noite nós queremos sair daqui ativados. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai ativando essa fé dentro de nós. Eu quero orar a Deus por aqueles que se encontram tão cansados espiritualmente. Não é um cansaço do físico, é um cansaço no espírito, é uma exaustão na alma, e que muitas vezes se encontram sem forças para orar, sem forças para ler a Bíblia, sem forças para jejuar. Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, renova-nos nessa hora,
Derrama poder sobre nós nesse momento. Vai falando com Jesus aí, meu irmão. Vai dizendo: Deus, enche minha vida da tua presença. Espírito Santo, enche-me de ti. Eu quero sair daqui, Senhor, fortalecido no propósito de te buscar, no propósito de fazer a minha fé crescer. Deus, em nome de Jesus, a semente foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem derramou fé em nós. O Senhor deu essa sementezinha para cada um de nós, a proporção dessa semente. Mas o Senhor está dizendo, se ela está pequenininha até hoje, é porque você não tem cuidado dela. Tem faltado ativadores. Deus, 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 nessa noite nós queremos nos levantar como teu povo, Deus. Deus, em jejum, Senhor, mortificando a nossa própria carne. Quando ela diz, vai comer, a gente diz, eu quero Jesus. Deus, em nome de Jesus, aquele despertar na oração. Deus, aqueles que oram dizendo, Deus, eu quero orar em línguas. Deus, olha esse pedido e derrama, Senhor. Senhor, atende a esse pedido. Em nome de Jesus Cristo. Deus, dá-nos clareza na Tua palavra. Toda vez que abrirmos a Bíblia, seja o Senhor falando ao nosso coração. Desperta-nos, 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 desperta-nos. Em nome de Jesus. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está perto de você. Homem com homem, mulher com mulher. Mais 2 minutinhos a gente encerra. Mais 2 minutinhos a gente está indo para casa. Mas eu queria que você orasse com seu irmão agora. Porque esse propósito, irmãos, é um tempo de Deus para Hebron. É um tempo de Deus para Hebron. Arabaca, labassara, balabarabassá, decanamassaramanaya, candalabanaia, sere, candalabanaia. Deus está nos conduzindo para esse tempo de uma fé mais viva, de uma fé mais forte, de uma fé mais poderosa. Deus, em nome de Jesus, renova a fé do nosso coração. Em nome de Jesus. Deus, olha a nossa necessidade. Somos carentes, somos dependentes, somos necessitados de Ti, Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós com as chuvas do Senhor. Rega o nosso coração, rega o nosso coração. Faz essa semente crescer, Deus. Faz essa semente crescer, Deus. Faz essa semente crescer. E nós veremos montanhas saindo do nosso caminho. Nós veremos montanhas saindo da nossa frente. Quem é tu? Quem és tu, grande monte? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te suplicamos, Senhor. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Qual é a montanha que você está enfrentando? Qual é a montanha que você está enfrentando? A montanha daquele pai era a condição do filho dele. Qual é a sua? Deus, nós entregamos essa montanha que está diante de nós. Montanha. Você olha para nós todos os dias e está dizendo, eu não vou sair daqui. Mas o Senhor Jesus nos disse que se a nossa fé ela crescer, nós vamos dizer para você, montanha, saia daqui, saia daqui, saia daqui, montanha.
e transporte para o outro lado. Em nome de Jesus. Você pode soltar a mão do seu irmão, levanta sua mão e diz assim pela fé: montanha, você está me dizendo que você não vai sair, mas Jesus Cristo me disse que se eu tiver fé, eu vou dizer para você, montanha, saia daqui e vá para outro lugar, porque na minha frente você não vai ficar. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus: montanha, seus dias estão contados, você vai sair da minha frente, porque o Senhor Jesus diz que nada me seria impossível. Eu creio, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte Jesus. Cadê meus lindos diáconos e diaconisas? 2 na porta, só para ungir a mão dos irmãos lá ali. Irmão Geraldo. Irmão vai saindo na mão, simbolizando essa fé que você está agarrando nela hoje. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te conduz em paz, tenha uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanhou também pelo YouTube, Deus abençoe, esteja conosco. Se você puder, nesse próximo domingo, será um prazer te receber em nome de Jesus. Vá em paz, querido, Deus te abençoe.